Lattes para muita gente, né? E nós vamos iniciar essa oficina que ele vai, na verdade, tirar algumas dúvidas. Então, vou apresentar primeiro o professor Bruno para vocês. O Bruno, ele é doutorando em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC. Ele é mestre em História Social pela UFAM, Universidade do Amazonas, especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, graduado em Licenciatura em Geografia pela UEA e licenciatura em História pela Uninorte. Ele também é membro do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, NESC, eu acho que é essa sigla, e atualmente ele é bolsista, doutorando do CNPq. Então, o Bruno, ele é muito aplicado e ele vai nos ajudar muito, né, nessa oficina. A oficina, o tema dela é currículo da plataforma Lattes, com as perguntas: o que é, qual a importância e como preencher ou atualizar, correto? E eu acho que a partir de agora a gente pode iniciar a oficina com o professor Bruno. Vamos lá, Bruno? Bem, boa tarde a todos, a todas e a todes. Primeiramente, eu quero agradecer a Ampu Amazonas, é sempre um prazer estar participando dos eventos da Ampu Amazonas, que é a minha filial, é de onde eu sou filiado. Eu sempre me gabo e sempre gosto de dizer que eu vi a Ampu Amazonas nascer em 2012, quando eu ainda era graduando em História da Uninorte. Então, é muito importante ver como a nossa principal organização, nosso principal nome vem cada vez mais aperfeiçoando, melhorando e interagindo conosco. Sejam os professores pesquisadores já do Stricto Sensu, sejam vocês, os meninos de graduação, sejam os professores da SEDUC, da CEMED, das escolas privadas. Isso é uma rede. Sempre quando a Vanderlene me convidou para fazer parte para ministrar, na verdade, essa oficina, eu fiquei muito feliz. Então, deixo aqui registrado os meus agradecimentos ao Anderson, ao Rafael Ali, que são os atuais presidentes da nossa associação, da nossa filial, a professora Deusa, que está aqui também, né, a Kívia, a Vanderlene, que são parte do conselho, junto com o Davi, o Ideraldo, os outros professores, e, é claro, a Evelyn, que está me dando muito auxílio neste momento. Bem, gente, vamos lá. Currículo Lattes, como a Vanderlene falou, esse tremor, né, esse medo que todo mundo tem, mas eu sempre digo que é um mal necessário, é uma coisa que a gente precisa saber, porque é nossa identidade enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto historiador, e isso fortalece e dinamiza o nosso métier, o nosso contato, o nosso conhecimento e aquilo que a gente vem desenvolvendo na academia e fora dela, porque quando a gente pensa os 3 eixos do ensino superior, a pesquisa, o ensino e a extensão, a gente precisa divulgar. E aí cabe que o currículo Lattes é esse instrumento também, de divulgação daquilo que a gente faz, para não surgir as fake news e as baixarias que a gente é obrigado, ou melhor, não somos obrigados, mas a gente de vez em quando ouve de que a gente não faz nada, de que a gente não faz ciência, de que a gente só enrola, de que a gente só faz balbúrdia. Então, essa balbúrdia é presente, visível, sensível e em páginas no currículo Lattes. Como a Vanderlene apresentou, ela foi dividida a partir de 3 perguntas, que eu ainda coloquei uma 4ª na apresentação, que é basicamente o que é o currículo Lattes, como criar, registrar o currículo, como atualizar, preencher e, por fim, as conexões além Lattes, porque a ciência é isso, ela vai se interagindo, ela vai agregando, ela vai aflorando, ela vai diversificando e acaba que a gente já tem hoje conexões além Lattes. O Orcídeo é o maior exemplo, como a gente vai ver ao longo dessa oficina. Vamos lá, um pouco de conversa. Quem está no mercado de trabalho sabe que um currículo bem estruturado pode fazer muita diferença em um processo seletivo, mas o currículo elaborado não serve só para uma busca profissional, ele é extremamente importante também para o setor acadêmico, que não deixa de ser um setor profissional. É muito interessante o currículo Lattes, que tem gente que pensa, quando eu entrar num mestrado, ou quando eu for para uma especialização, para um lato sensu, eu vou começar a produzir currículo. Não.
PIBICs entram no currículo Lattes, até PIBIC Júnior, que a gente fala hoje, que são aqueles PCEs, os programas de ciências na escola, que estão sendo desenvolvidos por um professor da SEDUC, da CEMED ou de uma outra instituição, como seus alunos de ensino básico. Tudo isso vai para o currículo Lattes, tudo isso é produtividade, tudo isso é a tua vida, é a tua pesquisa, é a tua interação, é o métier. O currículo Lattes é um dos formatos mais utilizados pelo meio acadêmico no Brasil, e é utilizado para registrar a trajetória de um docente ou até mesmo de um pesquisador, seja em diferentes níveis de carreira. Reitero, desde PIBIC Júnior até pós-docs, livros docentes, se tem trajetória acadêmica, se tem produção de pesquisa, se tem relação de pesquisa. Nesse sentido, manter o banco do currículo Lattes padronizado, objetivo e muito claro em todas as informações, foi criada a plataforma Lattes, que é essa plataforma ligada ao Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, na qual a gente interage. É interessante pensar, isso eu sempre coloco, que o currículo Lattes não é uma coisa estática, a gente interage no currículo. Evelyn, por favor. A plataforma Lattes. A plataforma Lattes é um canal criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que todos conhecemos, né? Eu sempre brinco, Nossa Senhora do CNPq, valei-me, porque ela é a nossa principal, ele é o nosso principal banco de dados, banco de carreira, bancos de pesquisa e financiador das nossas pesquisas. E o CNPq, a plataforma Lattes dentro do CNPq, ela está estruturada nesses 5 parâmetros que eu coloquei nesse Smart Art. De maneira geral, a plataforma Lattes reúne todos os currículos acadêmicos, ou currículo Lattes, como chamamos. E lá estão presentes pesquisas científicas registradas nacionalmente, desde PIBIC Júnior até teses de livre docência. Ele é uma fonte de busca confiável entre os pesquisadores e centros de pesquisa. Como eu disse, a gente interage com o currículo Lattes. Às vezes a gente quer saber o que o Polis, por exemplo, que aqui na nossa UFAM está realizando de pesquisa. A gente joga lá o nome de um professor que é membro do Polis, a gente vê o que ele está desenvolvendo, que está em andamento, ou que já foi finalizado, ou que ainda se pretende fazer. É um ambiente estratégico não só para o planejamento e gestão científica, mas também para o desenvolvimento das políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vem sendo atacado, como a gente tem visto, mas permanece firme e forte, cremos todos, esse mal vai passar. E através da plataforma Lattes, é feita a análise de todos os dados reunidos como um ranking de instituições e perfil de doutores e pesquisadores. Há uma bolsa que alguns professores pesquisadores já doutores ou pós-docs recebem, que é a bolsa de produtividade acadêmica. Essa bolsa é de acordo com a atualização e a produção posta na plataforma Lattes. Eles têm uma dinâmica muito peculiar. Quem é CAPES 1, ou como dizem, pesquisador do CNPq, que recebe este fomento, se dedica às vezes anos, né? Tem uma professora, a professora Deus está aqui, conhece a professora Maria Isilda, que foi professora dela também, é minha professora no doutorado, ela é pesquisadora do CNPq há 32 anos, ela é bolsista de produtividade acadêmica, é uma pessoa que está sempre presente nas discussões de história, nas discussões de mundos do trabalho, nas discussões de feminismo, que agora é a área que ela está pesquisando, de música e cultura popular. Então, ela é um nome, ela pesquisa, é uma pesquisadora desta linha de pesquisa, que é a cultura popular hoje. Evelyn, por favor. Como alternativa para manter um formato padrão de formação acadêmica, o currículo Lattes acabou se tornando o modelo usado por todo o setor no Brasil. Há informações, quando eu fui fazer essa apresentação, fiz umas pesquisas básicas, de que o USP, as universidades mais antigas, já tinham pequenos nichos de pesquisadores, pequenos grupos de identificação de pesquisa, mas algo muito sutil, não do tamanho da proporção do currículo Lattes, que agrega todos e todas, né, e todes. E ele se tornou esse modelo mais utilizado. Quando a gente vai se submeter a um processo seletivo para mestrado, para doutorado, ou quando a gente vai se submeter a um processo seletivo para pleitear uma bolsa, seja na FAPEAM mesmo, ou numa FAP, na Fundação de Amparo da Pesquisa de alguns estados, ou até mesmo na CAPES, no CNPq, a gente envia o nosso currículo Lattes, e por lá eles vão ver aquilo que a gente pesquisou, aquilo que a gente se integrou, ou aquilo que a gente fez em conjunto, às vezes, né? Porque não é só a pesquisa, né? Aquela ideia também.
Muito se fala de que, eu não tenho pesquisa para colocar no currículo. Não é só isso. Às vezes, como a gente vai ver ao longo dessa oficina, uma pequena participação, uma pequena produção faz parte da sua produtividade. Nele é possível ter acesso a todas as informações sobre determinado perfil, como formações acadêmicas, idiomas de conhecimento, área de produção científica, artigos publicados, isso é muito importante, iniciação científica, participação em projetos, eventos e etc. Por que isso é muito importante? Eu sublinhei, porque eu sempre brincava quando eu dava aula para os meninos de graduação, vocês querem saber de um professor, vocês vão stalkeá-lo no currículo Lattes, porque lá está toda a vida do professor. Toda a informação, o que ele fez, o que ele agiu, de quando a quando ele foi chefe de um departamento, de quando a quando ele ministrou a disciplina A, B, C ou D, de quando a quando ele coordenou um projeto ou grupo de pesquisa X, Y, Z. Então, isso é muito importante, a vida. Está toda ali a trajetória. Por favor, Evelyn. Isso é muito importante. Eu frisei em alguns momentos dessa oficina esse ponto. Manter o currículo Lattes atualizado na plataforma é fundamental para fomentar esse nicho de conhecimento. E, além disso, é um ótimo canal para pesquisadores conquistarem novos incentivos à pesquisa que estão relacionados, como bolsas, auxílios, patrocínios e prêmios. Isso é muito importante, né? Tem gente que diz assim, mas você vive atualizando. É muito importante. Cada um vai desenvolver uma dinâmica. Eu vou mostrar a seguir de como atualizar o seu, mas é muito importante manter atualizado o seu currículo, porque é por lá que a gente consegue essas coisas, e por lá, as pessoas que querem nos tombar, que falam mal, que a gente só faz balbúrdia ou bagunça, eles veem que não, que que nós somos sérios, que nós fazemos ciência, que nós fazemos acontecer. Ontem eu estava num evento, colocou um mês depois no Lattes, olha, esse cara estava fazendo alguma coisa, essa professor estava pesquisando, esse professor estava num grupo, esse professor estava numa pesquisa. Então, eles estão vendo que isso faz uma dinâmica própria para o teu currículo. Evelyn, por favor. Como funciona a plataforma Lattes? A base da plataforma Lattes conta com mais de 6 milhões de registros nacionais, hoje. Esses dados eu tirei do final do ano passado, que foi feito o último censo do Lattes, o levantamento do CNPq. Desde estudantes de graduação que iniciaram uma pesquisa científica até a professores que compõem equipes de docentes. Na plataforma é possível acessar currículos, dados e estatísticas de toda a produção científica do Brasil, podendo ser filtrado por região, instituição, grupo de gênero e etc. Os dados estão distribuídos entre 3 subconjuntos que são eles. Primeiro são as unidades de análise, que indicam o que você deseja saber. Nome do professor, linha de pesquisa, grupo de trabalho, por exemplo. Variáveis do filtro, que sugerem como você segmentou a informação. Região Norte, Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Estado do Pará, Universidade Federal de Roraima, no Norte. Né? Variáveis de conteúdo, mostra o nível de detalhamento a ser visualizado. Tese da professora Patrícia de Melo Sampaio, exemplo, ou tese do professor Ideraldo Costa. Vamos lá, é muito específico, vai diminuindo, né? Essas são as variáveis de conteúdo. Por favor, Evelyn. A tabulação das informações é registrada em 7 unidades de análise que são. Primeiro são os grupos. São os grupos de pesquisa, os chamados GTs. GT Nacional do Mundo do Trabalho, que aqui é muito forte, né? Muito presente, tem uma filial aqui no Amazonas, no nosso estado. Linhas de pesquisa, de acordo com a produtividade, de acordo com o grupo de pesquisadores, de acordo com o envolvimento. Pesquisadores, que somos todos nós, e estudantes, desde aquele nicho, como eu falei anteriormente, graduandos, às vezes PIBIC Júnior, pessoal técnico, que são os administrativos, que estão por aí. Setor produtivo, que são os professores que são pesquisador do CNPq, que tem as bolsas de produtividade, que geralmente são líderes de grupo de pesquisa, de linhas de pesquisa, e são orientadores de mestrados, doutorados e etc. A produção científica, tecnológica e artística, que é a coluna maior. Como vocês viram, eu coloquei em forma de pirâmide, mas ela é invertida. Ela vai do menor para o maior, vamos dizer assim. Tá? Cada unidade conta com uma variável, com variáveis de filtro, como questões geográficas, faixa
etária e área de conhecimento, que aí é uma coisa que é muito da diversidade do nosso país. Isso, o Lattes, é muito certo, porque não há como conciliar, ou como compreender, ou como colocar, por exemplo, a região norte em detrimento com a formação de doutores do eixo Rio-São Paulo, que é muito maior. As universidades do eixo Rio-São Paulo são mais antigas, possuem programas de pós-graduação em nível de stricto sensu muito mais velhos que da nossa região, que é o norte, no caso, ou de outras regiões do Brasil. Então, ele estabelece essas variáveis de produtividade acadêmica de acordo com as feições geográficas também. Em algumas unidades, as variedades já são pré-estabelecidas, outras são estruturadas de acordo com o conteúdo buscado, como nacionalidade, tipo de produção, liderança. Por exemplo, de novo, quando a gente pesquisa com base no currículo Lattes, com base na plataforma Lattes, a questão indígena no Brasil, que é a minha linha de pesquisa, eu posso falar com maior propriedade. Nós vamos pesquisar de acordo com onde tem mais grupos de pesquisa sobre esse tema, que hoje é na Universidade Federal de Campina Grande, na Grande Dourado, em Campina Grande. Tem uma linha de pesquisa muito forte, que foi para o doutorado, que foi para o mestrado, que hoje forma pessoas nessa linha, inclusive. Um tempo já foi Belém, um tempo já foi Manaus, entendeu? Então, tem lá, inclusive, essas estatísticas de acordo com a produção e a liderança do grupo. Onde está o líder do grupo, por exemplo, aqui? Esse é um exemplo também muito bom para te dar. O professor César, o Vanderlei conhece, é o orientador dela. E ele foi, durante um tempo, o presidente nacional do GT Mundo do Trabalho. Que, quando ele foi, ele conseguiu fortalecer e trazer, inclusive, o evento internacional para ser aqui sediado na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Se fortalece, agrega, né? E fortaleceu muito mais o nosso GT daqui, a nossa filial do GT Nacional do Amazonas, que é a liderança, que está ali, inclusive. Evelyn, por favor. Pronto. Como acessar a plataforma Lattes? Muito simples, né, gente? Aqui é muito simples. A gente vai num Google básico. A plataforma Lattes pode ser acessada por estudantes para conhecer o perfil do seu corpo docente. Isso aqui que eu disse anteriormente, que era uma brincadeira que eu sempre falava para os meus alunos. Vocês querem stalkear seu professor? Vão no currículo Lattes. Lá vocês vão saber o que ele pesquisou, o que ele fez, desde a monografia de graduação. Às vezes até antes, desde o PIBIC. Os professores que já tiveram acesso ao PIBIC, tem lá. Alguns tiram depois, mas no geral ninguém tira. É a sua vida, a sua identidade, faz parte. Por equipes de pesquisadores, que é, por exemplo, o meu grupo, que é um núcleo de estudos em história social da cidade, que é a UNESC, que é filiado à PUC de São Paulo. Se encontra ele lá, todos nós, como membros de pesquisa, como os pesquisadores convidados e que fazem parte do corpo. Para acessar a plataforma, basta acessar o portal lattes.com.cnpq.br. Lá você poderá analisar currículos de profissionais cadastrados, instituições ou painel com dados geográficos e evolutivos ou diretório de pesquisas nacionais. É interessante, né? Falam as pessoas ligadas a esse desgoverno que nós somos balbúrdia, só que a nossa balbúrdia é organizada. Todos os nossos grupos de pesquisa, os nossos nichos de pesquisa têm seus diretórios, têm seus controles, têm a sua estrutura, tem seu presidente, tem o seu secretário, tem o seu presidente regional, que se comunicam e se reúnem, inclusive. Evelyn, por favor. E esta é a página inicial da plataforma Lattes no CNPq. Depois a gente jogou lá no Google, Lattes, CNPq, e vai aparecer essa caixinha aí. Currículo Lattes, buscar currículo, atualizar currículo, cadastrar novo currículo. São as 3 esferas. Aí o diretório das instituições, olha ali lá do lado. Buscar a instituição. Joga lá, você vai ver. Diretório dos grupos de pesquisa, mesma coisa. É tudo muito claro, é tudo muito feito, é tudo atualizado constantemente, é tudo apresentado constantemente para ser o mais transparente possível e para ser o mais agrupado possível, para conquistar, para trazer cada vez mais pessoas para esse nicho. Por favor, Evelyn. Agora tá. Como fazer o seu currículo ou criar na plataforma Lattes? Esse formato de currículo é utilizado no setor acadêmico justamente por seu alto nível de detalhamento. Ele é muito detalhado. Como disse, reitero, ele vai à trajetória de todos os pesquisadores, de toda a vida de produção, de pesquisa da pessoa.
Nele deve ter informações básicas do profissional, como nome, filiação e registros, além da formação acadêmica e atividades desempenhadas no setor educacional e ou de pesquisa. Ah, professor Bruno, mas eu só sou professor, só leciono na escola estadual, tarará, tarará. Mas também é bom. Eu lembro que certa vez eu fui ministrar uma oficina na CEMED, lá no DDPM, aqui em Manaus, e os professores falaram, mas professor, onde eu vou colocar isso no meu currículo? No Lattes, como participação em evento, é uma oficina, é uma melhoria para vocês enquanto professores. Isso também é importante. Às vezes é uma atualização pedagógica, às vezes é a jornada pedagógica que se faz no começo do ano e vem um professor de fora, às vezes, ministrar, ou um professor daqui mesmo que é convidado para ministrar uma palestra bacana. Tudo isso entra no currículo. Não é somente o professor da UFAM, o professor da UEA que vai colocar a sua vida e produção num currículo Lattes, ou que necessariamente tenha que ter. Não. Evelyn, por favor. Pronto. Aí é uma lista com os itens obrigatórios no cadastro do currículo Lattes. São os dados pessoais, a formação acadêmica, idiomas e competências na fala, escrita e leitura. Importante. Professor, não sei língua estrangeira. Não minta no currículo. A gente vou bater sempre nesse ponto. Recentemente, a gente está vendo aí várias situações com pessoas que inventaram mestrados, inventaram doutorados, especializações. Então, assim, não é bonito, não é ético, não é relevante você mentir, só sei a língua portuguesa. Pronto, não tem problema. Porque, às vezes as pessoas pensam, é uma competitividade, o Lattes do fulano tem 300 páginas. Gente, não. Isso aí é uma questão de tempo, de formação, de dedicação, que você vai construindo a sua formação também. E isso é visível e sensível no currículo, inclusive. A área de produção científica, no meu caso, na casa da maioria dos meninos que estão aqui, é a história. Somos historiadores, mestres, graduandos, doutorandos, doutores, etc. Os artigos publicados em diferentes periódicos, projetos de pesquisa ou de extensão, grupos de pesquisa que participam ou tenha participado, as bancas que tenha participado. Evelyn, por favor. Pronto. Para cadastrar o currículo Lattes é muito simples. Basta seguir o passo a passo. Fiz um passo a passo nessa apresentação com alguns itens para a gente ver. Primeiro ponto é selecione e cadastrar novo currículo, como a gente vê aí nesse pontinho do lado. Após você entrar na plataforma, você vai cadastrar novo currículo. Aí ele vai abrir caixas de pergunta, caixas de comunicação com você, que você vai preenchendo, de acordo com seus dados, com a sua formação, com a sua área de atuação. Evelyn, por favor. Segundo ponto, preencha seus dados. Aí nesses dados, cadastrar currículo Lattes. E-mail, ele vai pedir um e-mail e senha. Gente, importante. Essa senha você jamais poderá esquecer, porque ele é o teu controle com o CNPq. É com essa senha que você vai adentrar sempre que você for atualizar seu currículo. Se um dia você se tornar bolsista do CNPq de alguma coisa, ele vai pedir essa senha de novo para você ter acesso ao sistema dele, ao banco de pesquisadores do CNPq, e você não pode esquecer, claro. A gente pode depois esquecer, vai lá e solicita uma nova senha, que é o CPF, o teu CPF vai te dar essa oportunidade, mas é importante a senha ser bem guardada, inclusive. Evelyn. Tá. Ao confirmar, você será direcionado para uma nova página para preencher todos os dados pessoais obrigatórios. Mas lembre-se, todas as informações disponibilizadas nesta etapa precisam ser iguais às registradas na Receita Federal, ou seja, é por CPF. Exige um CPF, o sexo, então toda essa questão, a cor da raça, como você se identifica, está lá. E vai aparecer no currículo. É interessante a foto. Muitas pessoas questionam, eu posso colocar uma foto? Pode. Até fiz um print do meu e coloquei. O meu tem uma foto. Mas é uma questão também de estético. É bonitinho, fica apresentável, mas eu não me sinto à vontade de colocar uma foto. Ok, não tem essa necessidade de obrigação de foto, mas fica legal você colocar uma foto. É um critério que você vai ou não é uma imposição e também não é uma necessidade, vai de você. Aí tem o texto de apresentação que a gente vai falar depois. Por exemplo, no print eu coloquei ao ladinho que é do meu. Você vai, ou ele te dá um texto pronto, ou você cria um texto pronto.
teve um tempo que alguns pesquisadores faziam um texto, logo que, enfim, houve o golpe, né, da ex-presidente Dilma, alguns pesquisadores colocaram um pequeno texto se contrariando aquela situação política de então. O currículo Lattes também é um espaço de política, né? Também é um espaço de nós mostrarmos as nossas ideologias, as nossas idiosincrasias e as nossas formas de agir no mundo. Por que não? Por favor, Evelyn. Quarto ponto, informa o endereço, podendo ser residencial ou profissional. Às vezes vai os dois. Por exemplo, quem já é professor concursado ou formalizado de uma instituição, o FAM, o EA, CEMED, SEDUC, se coloca já mais específico também o endereço profissional. Caso indique uma localização profissional, também precisará informar o nome da instituição: Universidade Federal do Estado do Amazonas, Centro Universitário do Norte, Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Ceará, e por aí vai. Essa parte do profissional, geralmente se põe quando você tem um vínculo já de concurso mesmo. Porque quando é substituto é temporário, às vezes é bom pôr, mas às vezes não, porque depois você tem que alterar todo o banco de dados, aí fica meio complicado para você e para o seu currículo. Então, é mais apresentável, é mais indicado quando você já é concursado mesmo, mais seguro, já tem a sua estabilidade ali dentro da empresa, da escola, da universidade, enfim. Evelyn, por favor. Preencha seus dados acadêmicos, a formação concluída e as questões em andamento. Importante isso aqui, porque muita gente pensa, é só quando eu me formar. Não. Ele classifica em andamento. Às vezes você está lá graduando em licenciatura plena em História, ano de ingresso, 2012, mas ainda não se formou. Então, ele vai botar até o momento. Às vezes, já depois que você termina, você vai lá. A mesma coisa funciona para pós-graduação. É interessante, a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vai fazer uma busca no currículo Lattes, tem lá doutores e demais pesquisadores. Quando você vai, por exemplo, colocar o meu nome, eu ainda não sou doutor. Se você colocar doutor, ele não vai te identificar. Ou de qualquer outro colega que seja doutorando, ou mestre ou mestrando. Ele não vai te identificar, porque o doutor ele já identifica automaticamente, que são os doutores do CNPq, como dizem dentro do sistema do CNPq. Evelyn, por favor. Caso trabalhe, preencha as informações sobre a empresa que atua, que necessariamente não tem que ser no nicho educacional ou de pesquisa. Isso aqui também muitas pessoas se equivocam. Mas eu não trabalho no INPA, eu não trabalho na FAPEAM, eu não trabalho na UFAM, eu não trabalho no CPRM, que são instituições mais ligadas à pesquisa e à produção científica, tecnicamente. Mas você trabalha, enfim, quer colocar a sua área de formação, ponha. E saindo também, às vezes, do nicho de humanas, né? Se a gente for, por exemplo, as pessoas de administração, ou de economia, ou por aí vai. É trainee na empresa X, Y, Z, estagiário com estágio remunerado na empresa A, B, C ou D, que para eles é diferente de como é para nós de humanas, para nós historiadores, cientistas sociais. É uma outra forma de estágio, que não é como o nosso, que é um estágio de graduação. Evelyn, por favor. Em seguida, indique sua área de atuação, como marketing, por exemplo, história, educação, e nível de conhecimento em outras línguas. Eu não sei. Ok. É interessante a questão das línguas, porque ela pergunta, por exemplo, você põe lá em inglês, tá aí no primeiro idioma, inglês. Aí compreende, ele vai abrir a caixa de interação, compreende bem, médio, razoável, péssimo. Lê, fala, é bem nessa perspectiva, porque às vezes você sabe, você é fluente em italiano, então vai tudo ótimo, ótimo, ótimo. Você só é fluente em leitura em italiano, ótimo, leitura, bom em compreensão, fala razoavelmente, compreende tanto. Ele dá uma estratégia de estatística para a tua linguagem extra-língua portuguesa. Evelyn, por favor. Terminando esses passos, o seu currículo vai estar pronto. Ele vai estar cadastrado, ele vai estar em até 24 horas disponível para todo o Brasil. Ele demora esse tempinho que é para conferir os dados com a Receita Federal. Inclusive, quando a gente atualiza, ele também demora esse tantinho. Quando a gente vai fazer a atualização do currículo, inserir um artigo que nós publicamos ou uma participação no evento, ele demora, a gente não consegue de imediato imprimir o atualizado, não. Demora
24 horas para estar posto novamente. Evelyn, por favor. Agora, muito importante, eu já tinha falado e vou frisar de novo esse ponto. Como atualizar o currículo na plataforma Lattes? Esse é um ponto que para mim é muito importante. Eu sempre considero isso muito importante, até mesmo mais do que está cadastrado na plataforma, porque tem gente que se cadastrou quando entrou na faculdade e já está lá, não sei mais aonde, nunca mais entrou no currículo. Então, isso é complicado. É muito importante para a ciência, para a historiografia, no nosso caso, para a pesquisa, manter o seu currículo atualizado, porque as pessoas vão saber o que você está produzindo. Para nós, que somos historiadores, um grande número aqui, é importante porque a gente vai saber o que está sendo publicado de novo naquele assunto, o que pessoas de notório saber estão pesquisando sobre. Recentemente, eu posso falar, estava uma professora, a professora Patrícia publicou um artigo é muito importante para uma parte da minha tese. E eu até comentei com ela, falei, nossa, que bom que a senhora publicou esse artigo agora. E eu fui logo procurar o artigo para citá-lo, para trabalhar numa parte da minha tese, né? Porque é importante. Um artigo que ela publicou há alguns meses, em março, mês passado. Recente, fresquinho, como a gente costuma dizer. Então, está atualizado, está no currículo dela essa informação, a gente consegue ter acesso também a esse texto, e isso faz a historiografia andar, isso faz a ciência andar, isso nos atualiza enquanto pesquisadores e enquanto leitores também. Evelyn, por favor. Assim que finalizar o cadastro inicial, é possível descrever informações ainda mais detalhadas sobre a vida acadêmica. Aqueles 7 passos anteriores é a base. Aí você vai para a especificidade acadêmica, que é o currículo vai estar sempre disponível para atualizações, e é importante, reitero, conforme o profissional avança na carreira. Como eu disse, não é uma competitividade. O fulano tem 300 páginas de currículo, eu só tenho uma, eu só tenho meia. Não, isso é um avançar de carreira, isso é um progresso, isso é uma coisa que com o tempo você vai adquirindo, não é uma coisa que da noite para o dia você vai ter as 300 páginas do professor fulano, que já é um professor catedrático, que já é um professor titular, que já é um líder de um grupo de pesquisa, e nem é bonito, nem é legal, não é estético a gente fazer esse tipo de comparação, né? É uma briga de Lattes, não, isso não existe, gente, né? Cada um vai avançando, vai produzindo no seu tempo, no seu gosto, nos seus modos. Não é uma coisa para você ter uma neurose, eu preciso colocar isso no meu currículo, de jeito nenhum. Não pensem isso. Dentre as informações que pode acrescentar no currículo Lattes estão participação em eventos, congressos, exposições e feiras. Aí é bem interessante, porque tem várias categorias de participação no evento acadêmico. O SNH, que é o Simpósio Nacional de História que nós estamos nos aproximando, será daqui a alguns meses. É um grande evento, é o evento mais importante da área de história do Brasil, e lá todo mundo participa de diferentes formas, seja como ouvinte, seja como apresentador de banner, seja como comunicador em simpósio temático, seja como palestrante, seja como coordenador de ST, seja como presidente ou coordenador de minicurso, ministrante, na verdade, de minicurso, e por aí vai. Todo mundo participa. E toda a forma de participação nesses eventos, congressos, exposições e feiras, gente, a gente coloca no nosso currículo. Mas eu só ouvi. Coloque como ouvinte. Sempre a gente vai falar. Às vezes a gente fala e ouve, às vezes a gente só ouve, às vezes a gente só expõe. E vai embora de acordo com as nossas classificações, com as nossas formas de mantimento da pesquisa. Apresentações de trabalho ou palestras, que aí tem as duas formas. O palestrante convidado e o palestrante que compõe a mesa, às vezes. O comunicador no ST, que é o que a gente vê sempre nos eventos por aí. O apresentador de banner, apresentador de trabalho. Aí lá vai aparecer tipo de apresentação, comunicação oral em ST, apresentação de banner, palestrante convidado, membro de mesa temática. E você vai e clica de acordo com a sua participação no evento. Artigos publicados em diferentes meios, os artigos publicados em revistas eletrônicas, em coletâneas impressas, em livros impressos, em jornais. Sim, jornais, claro, mas aí vai de você. Você publicou um jornal sobre
Vanderlei, o bom de Manaus nos anos 1920, falando sobre a história, enfim, você vai. É um artigo seu, claro que você não vai colocar. Tem gente que coloca, mas aí é de acordo com o nicho de pesquisa. Por exemplo, um artigo falando sobre batons, ou lip tint, né, que está na moda agora. Claro, é o nicho da pessoa, não é o nosso. A gente não colocaria, porque não seria tão relevante academicamente. Mas algo da nossa pesquisa, do nosso métier, sobre que tem a ver conosco, é importante. Às vezes sai no jornal e a gente coloca. Projetos de extensão. Projetos de extensão também é uma via de mão dupla. O professor que coordena vai colocar e os alunos bolsistas também vão colocar. Aí tem as duas esferas, que é o coordenador do projeto de extensão, que geralmente é um professor, e a sua equipe, que são os seus alunos, que são os bolsistas, né? Que a gente chama de bolsistas de extensão. Textos em jornais e revistas, que é diferente dos artigos. Né? Aí texto, geralmente, são coisas menores, às vezes são pequenas crônicas, às vezes são, como é que a gente fala? São artigos menores, são, às vezes, poesias, são coisas mais artísticas, como a gente viu na pirâmide anterior. Junto com a ciência e a tecnologia está a produção artística, que também entra no currículo. Trabalhos técnicos, consultorias, entra muito aqui, embora, no nosso caso de história, nós pouco sejamos utilizados para isso, principalmente aqui no Amazonas. A nossa realidade é pouca, a gente é pouco ouvido com relação à área técnica. Mas acontece, um exemplo que eu vou dar, que eu tive a participação, inclusive, quando foi instalado o Museu da Cidade de Manaus, eu fui um dos convidados para fazer parte da comissão que avaliou os quadros e fez a mini biografia dos ex-prefeitos de Manaus. Um trabalho técnico, entrou aí, inclusive. Aí, às vezes, você faz uma produção que organizou, que foi um curador de uma pequena exposição ou de uma interferência artística ou produção. Isso é um trabalho técnico. Você coloca também uma elaboração de um material didático, é um trabalho técnico. Você fez uma apostila para trabalhar com os professores da sua escola ou com os alunos da sua escola. Dentro da gavetinha de trabalhos técnicos está lá, produção de material didático, é isso. Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso. Aqui são de acordo com o grau. Geralmente, para graduação, são especialistas, mestres e doutores. Para mestrado, são doutores e pós-doutores. Para doutorado, são sempre doutores e pós-doutores. Então, aí é de acordo com o nível da tua formação. Isso é uma coisa que vem com o tempo, que vai agregando, você vai conseguindo a partir da tua formação mesmo. Evelyn, por favor. Como pesquisar um currículo na plataforma, gente? Muito interessante isso também, porque a partir deles, poucas pessoas utilizam. Mas a plataforma Lattes também é boa, é um bom instrumento, uma boa plataforma de busca, da gente buscar conhecer, da gente buscar saber sobre diferentes assuntos, pelo currículo do professor, do pesquisador. Para fazer uma busca simples de currículo, clique em buscar currículo na página inicial do portal, bem ali do ladinho, ó, buscar currículo, aí vai aparecer outra página, que vai abrir o link, você vai preencher o campo com o nome do profissional, a palavra-chave da expertise dele. Medicina, por exemplo, história, por exemplo. Para ter um resultado mais assertivo, você pode selecionar a base, o nível, a experiência e a nacionalidade. A pesquisa básica, como é que nós fazemos? Nós buscamos por nome. Você coloca ali na chave de busca. Deixa eu ver um nome de um professor aqui. Nosso. Almir Diniz de Carvalho Júnior. Pronto. Aí, doutores. Você seleciona e vai lá buscar. Vai abrir a outra página e vai estar o currículo do professor Almir, com toda a produção dele, com toda a dimensão dele, com a linha de pesquisa que ele faz. Essa é a pesquisa básica. Agora, às vezes, a gente vai mais além, como eu coloquei na lâmina, né? A experiência, a nacionalidade, porque, embora seja uma base brasileira, já se tem muitos pesquisadores de fora, do além-mar, que são cadastrados no currículo Lattes. O Peter Burke tem currículo Lattes, gente, que é um historiador muito famoso, inglês, sempre vem ao Brasil, inclusive, ele tem um currículo Lattes. Você joga lá Peter Burke, vai aparecer toda a produção
quase, pelo menos toda, entre aspas, a produção do Peter, que deve ser muito grande, né? Acreditamos todos. Mas as principais obras dele, as vindas dele ao Brasil, inclusive, estão lá. Evelyn, por favor. Glossário. Eu fiz um glossário que já contamos quase tudo sobre a plataforma Lattes, como cadastrar o seu currículo, e eu fiz um glossário também, essa liberdade, com os termos e siglas que frequentemente a gente encontra no sistema e nas buscas do CNPq. CIT, tabela do CNAE. Eu não coloquei na lâmina porque ficou muito grande. Eu fiz em ordem alfabética e deu umas 6 páginas no Word. E eu coloquei em PDF, que está aqui, eu acho, né? Eu enviei para a Evelyn, que é a nossa amiga, que está cuidando dessa parte técnica, que ela vai compartilhar aqui conosco, que é para vocês ficarem como material, tá? É algo que é bom se ter, é um tira-teima. Sempre a gente vai ter aquela dificuldade, que é uma tabela do CNAE, o que é tal coisa, e lá está bem especificado, dizendo bonitinho para você ter, para você guardar, para você reiterar-se e inteirar-se desse assunto também. Foi um presente do professor isso, viu, gente? Porque pronto, tá aí. A Evelyn acabou de compartilhar com vocês, viu? Viram, na verdade. Está no Drive. Aí vocês baixem, guardem. Foi um trabalhinho que eu fiz, que era justamente para compartilhar com todos, que é importante você ter isso, porque eu mesmo, às vezes, tenho dúvida sobre tal assunto, e a gente acaba e corre nessa tabela, nesse arquivo, e vê, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal situação, o evento é de tal esfera dentro do CNPq. Pronto. Agora a gente vai voltar aqui. Olha, vocês podem ficar formulando as perguntas que daqui a pouco nós vamos abrir para esse tira-teima, viu? Aqui é uma oficina, quando a Vanderlene me procurou, eu disse para ela, não, a gente vai falar e vai ter um amplo espaço para se dialogar. Evelyn, por favor. Tá, aqui é uma quarta parte que que eu inseri, que eu acho que é importante, inclusive da conversa que eu tive com a professora Vanderlene sobre a gente pensar o universo da pesquisa, o Lattes e além dele, porque é muito bonito nós falarmos do Lattes, é muito importante, eu já reitero de novo, foi ótimo, reitero com vocês, termos esse cadastro, termos esse controle, utilizarmos dessa plataforma, porque ela está aí para a gente, ela está aí para nós, e é bacana também nós vermos as relações, para vermos como a pesquisa cresce, como a plataforma cresceu, como o universo da pesquisa também cresceu. Evelyn, por favor. Unificando barreiras, unindo conhecimentos. O ORCID, esse aqui, se a gente tem medo do Lattes, esse aqui também, até o professor tem medo, mas hoje eu já consigo me relacionar melhor com o ORCID. O ORCID atualmente está sendo muito falado, muito requerido, tá? Tem assustado muita gente, tem dado dor de cabeça para algumas pessoas, porque ele não é fácil de lidar, mas depois que a gente aprende, ele é mais simples, ele é mais simplificado. O ORCID, Open Research and Contribute ID, é um identificador digital único, gratuito e persistente que distingue um acadêmico pesquisador de outro e resolve o problema da ambiguidade e semelhança de nomes de autores e indivíduos, substituindo as variações de nome por um único código numérico, algo como este grande código aí, de números. Dessa forma, facilita o registro de informações e automatiza a atualização de publicações e produções, artigos, trabalhos, etc. O que é o ORCID? É um banco de dados de pesquisadores. Bom, diferente do Lattes, que tem toda a nossa tradição, nossos princípios, a nossa formação, o ORCID só tem aquilo que a gente publica. E hoje, meninos e meninas e menines, muitas publicações, muitos periódicos, muitas revistas estão
solicitando que você tenha o ORCID. Exatamente para quê? Para não dar esse confronto de semelhança de sobrenomes. Às vezes a gente vai procurar, inclusive no currículo Lattes, um nome que é muito comum. Ana Maria Soares Silva, exemplo. Vão aparecer várias. Olha o tamanho do Brasil, olha a dimensão do mundo, né? Maior ainda. Então, aparecem várias pesquisadoras, então acaba que acarreta um tempo maior. Isso, quando vai para a publicação, é mais complicado, inclusive, na hora de citar. Vamos pensar a BNT, as citações, né? Silva, Ana Maria Soares, 2020. Vamos supor que no mesmo 2020, 30 Ana Maria Silva publicaram diferentes coisas. Então, é muito complicado essas questões de produção de artigos e trabalhos. O ORCID ele já vai viabilizar esse registro móvel dos vínculos empregatícios dos pesquisadores, facilitando a gestão das atividades acadêmicas e de pesquisa. Ele foi projetado para ser um identificador ao longo da carreira. Ele é um número, eu sempre brinco, a minha última atualização do ORCID, inclusive eu falei isso para um amigo, que no Lattes eu sou Bruno Miranda Braga, no ORCID eu sou 0000000, tanto 1. Tá? Tem o meu número, termina em 1 no ORCID. A gente é um número no ORCID, mas é algo que é muito interessante para a gente pensar, porque unifica, como eu coloquei aí, o conhecimento e quebra, rompe qualquer barreira. O ORCID ele não é brasileiro, ele não é uma plataforma brasileira, ele é uma plataforma estrangeira, mas está disponível para nós em língua portuguesa. A gente consegue acessá-lo e atualizá-lo na nossa língua. Por esse motivo, das transformações que a gente vê na carreira, das publicações, nenhuma informação que pode mudar ao longo da vida de profissional de uma pessoa está embutida no ID. Por exemplo, país, instituição, área de estudo. Usando o ORCID e ID, os pesquisadores são facilmente e corretamente conectados. Unifica barreiras, gente. Unifica conhecimento, unifica pessoas. Às vezes a gente está escrevendo sobre algo que um autor de Yale pesquisou, a gente quer contatar essa pessoa, e necessariamente ele não tem o currículo Lattes. A gente entra no ORCID dele, disponível, lá vai estar o contato acadêmico dele, o contato pessoal, o e-mail, a gente consegue ter acesso tanto à produção da pessoa, do professor, do pesquisador de Yale, e mesmo a pessoa. Por que eu estou falando isso? Aconteceu isso comigo com relação a um autor, um antropólogo de Chicago, inclusive. Não tinha, eu queria ter uma conversa com ele, eu gostaria de tirar uma dúvida com ele, entrei em contato pelo ORCID dele, fui lá, tive acesso ao e-mail institucional dele, ele me respondeu educadamente, e a minha dúvida foi sanada. Isso é um network, né? Isso é uma rede que a gente cria também dentro da pesquisa. Evelyn, por favor. O ORCID hoje, ele já está muito próximo do Brasil, porque a CAPES e o CNPq firmaram uma parceria com ele. Tanto que quando a gente atualmente, ele está sendo muito pedido em publicações, às vezes em eventos, inclusive, pedem o ORCID-ID, a gente envia, automaticamente já conecta com o Lattes. Há uma forma da gente colocar o nosso número de ORCID no currículo Lattes, e de lá ficarmos linkados com todos. O currículo Lattes do CNPq, que falamos há pouco, já utiliza o ORCID-ID na identificação dos pesquisadores. Em 22 de maio de 2018, foi assinado o Consórcio Brasileiro ORCID, congregando esforços do CNPq, CAPES, IBCT, CONFAP, RNP, Cielo, para integração de sistemas de identificação e bases de dados nacionais ao registro ORCID, ou seja, essas grandes bases de dados, Cielo, CONFAP, IBCT e o próprio CAPES e CNPq, firmando essa parceria, passaram a integrar a rede ORCID, inclusive. Essa integração garante a automática atualização de publicações que possuam o DOI, possuam registro, e Crossref, que é a organização internacional responsável pela atribuição do DOI e de metadados associados. Isso aqui é uma linguagem de publicação, né? É um pouco chatinho mesmo, mas é coisa que conecta. A partir do ORCID, junto com o Lattes, eles conectam o mundo. A gente pôde sair do nosso nicho e avançar, a gente pôde conversar com pessoas de fora, e pessoas de fora também passaram a ter acesso àquilo que a gente está produzindo. Há muitos brasilianistas do outro lado do Ocidente, na outra margem do Ocidente, que estão escrevendo
em base daquilo que nós escrevemos, inclusive, assim como nós utilizamos dele, eles também utilizam da gente. Evelyn, por favor. O LinkedIn é importante, né? Aqui o LinkedIn é uma rede social, porém é uma rede social de negócios, né? Que também, aos poucos, está sendo agregado, está sendo inserido esse mundo de pesquisa, esse mundo acadêmico, esse mundo de historiadores, esse mundo de educadores. O LinkedIn é uma rede social de negócios, fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 de maio de 2003. É comparável à rede de relacionamentos e é principalmente utilizado por profissionais com o intuito de apresentar suas aptidões de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam endosar, dando credibilidade ao conteúdo. É network, aqui é rede, é contato, e é interessante do LinkedIn, eu li um artigo há pouco, que dizia que inicialmente era só business, né? Era só algo muito ligado à gestão e etc e tal. Porém, ele tomou uma dimensão muito grande. Há pesquisadores, eu tenho no meu LinkedIn, vejo arqueólogos, por exemplo, que estão escrevendo sobre a Amazônia, que colocam seus textos lá. Às vezes são textos que não são publicados em revistas A, B, C ou D, mas eles dispõem no LinkedIn. Às vezes não, é na Revista Brasileira de Arqueologia, né? Fulano de tal publicou um texto, você recebe a notificação. Fulano de tal publicou uma notícia, você vai ver, é um texto dele que foi publicado em uma revista ABC ou D, ou num livro ABC ou D. Isso facilita nós termos contato com esses textos, com essas pesquisas também. Então, quando eu coloquei o LinkedIn aqui, foi nessa perspectiva do contato, da pesquisa além, né? Hoje, o LinkedIn é a maior plataforma de network profissional do mundo, cujas conexões visam contribuir com o plano de carreira das pessoas. Desenvolvidas como uma rede social, a plataforma já conta hoje com quase 600 milhões de usuários em 200 países. É muita gente. E como é uma questão de expertise, de profissional, de rede de negócios, os negócios estão além do negócio de gerenciamento. São negócios da educação, são negócios da historiografia, são negócios da sociologia, são negócios de diferentes áreas do conhecimento humano. E atuações, e inovações, e planos, e leituras, e publicações também que estão ali. O bacana do LinkedIn também, vale a dica, é para quando a gente está precisando de um emprego. O LinkedIn sempre, quando você se cadastra lá, professor, graduado em matemática, em história, em geografia, ele sempre avisa. Região Amazonas, região Norte, estado do Amazonas, cidade de Manaus. Ele avisa onde vão surgindo vagas e oportunidades de trabalho. Então, isso é legal também. É uma rede bacana, que é importante da gente ver, da gente tomar, porque é um ambiente para nós também desenvolvermos tanto o nosso nome no network, quanto conseguirmos, às vezes, um emprego. Evelyn, por favor. Pronto. Para a busca e divulgação acadêmica, meninos e meninas e meninas. Há muitas coisas, há muitas formas de você pesquisar, né? A gente sempre brinca que não pode colocar lá fonte, Google, tarará, fonte a minha cabeça. Isso não existe, né? No meio acadêmico, isso não existe no meio da pesquisa. Eu coloquei esses 4, que é para a gente pensar a partir do currículo Lattes, a partir do Lattes, da produtividade de pesquisa, que eles vão na mesma linha de eixo, de nicho de pesquisa. ResearchGate, que é um site estadunidense muito bom, muito bom. Isso de professor, eu conheci essa plataforma, na verdade, pouco mais de um ano, e eu fiquei muito surpreso, porque tem disponível lá textos que a gente não consegue no Brasil, e que são de brasileiros, inclusive, teses e dissertações, às vezes, escritas nos anos 70, nos anos 80, mas que não foram publicados, ou então que a publicação é difícil da gente conseguir. Eles têm disponível muita coisa, muita informação, muito artigo bom sobre o Brasil, sobre diversas coisas do nosso país, inclusive. Fora, reitero, os brasilianistas que escrevem constantemente sobre a gente consegue ter acesso à produção deles de fora, principalmente dos estadunidenses, mas não somente, qualquer um de nós pode também ir lá no ResearchGate, fazer seu cadastro e automaticamente atualizando, ele está para a gente.
é um meio, é uma plataforma muito bacana de pesquisa. Eu descobri há pouco mais de um ano, não conhecia também, até porque ela é nova, se eu não me engano, ela é de 2015, e eu fiquei muito surpreso com o texto, eu estava procurando, enfim, estava numa pesquisa sobre um texto, aí uma tese de muito tempo atrás, e ninguém tinha a tese, porque, enfim, era um tempo que era impressa, datilografada, inclusive, a tese é datilografada, e ninguém tinha. E não tinha como sair por causa da pandemia, só tinha uma tese defendida na USP, não tinha como solicitar uma cópia, porque está fechado e tudo mais, e eu precisava muito, e descobri esse site, assim, numa base de busca, eu fiquei muito, muito impactado mesmo com a dimensão dele. Então, uma dica de pesquisa muito boa, e de divulgação também, porque quando você cria seu perfil lá, você acaba que você linka, você propõe tudo aquilo que você estiver publicando também nele, que as pessoas também vão ler, vão baixar, e quando forem te citando, ele dá, fulano de tal citou o seu trabalho, aparece lá em números, tantos números de citação do seu trabalho X, é bem interessante. Na mesma lógica dele, tem o academia.edu, que esse já é mais famoso, já é mais utilizado principalmente por nós no Brasil, tem vários amigos, vários colegas, vários conhecidos que usam e abusam do Academia, ótimo para pesquisa também, gente, é uma plataforma muito séria, você consegue encontrar vários professores, várias pessoas de notório saber, de grande produtividade acadêmica, no academia.edu, com diferentes temas e nuances de pesquisa. Um exemplo, de novo, sempre vou na academia quando eu preciso de algum texto da professora Patrícia, por exemplo, né? Citando muito, que eu uso muito os textos da professora Patrícia, e sempre digo isso para ela mesmo, muito na academia, os dela estão quase todos lá, então é muito bacana de você conseguir o acesso. O Google Acadêmico, o Google Scholar, também é uma ferramenta de busca muito boa. Você digita no Google, Google Scholar ou Google Acadêmico, e lá você vai digitar o nome do professor, da professora que você está pesquisando, e lá vai vir as citações das citações do professor e as produções do professor, os artigos, os textos que ele publicou, as conferências que ele proferiu, que ela proferiu. E também você se cadastra, se você quiser, enfim, quem já tem publicações, o Google Acadêmico funciona como um indicador de como é que está sendo a sua divulgação por aí, né? Ele mostra seus artigos que são linkados com o Google, quantas vezes foram citados, por quem foi citado, você clica no link, ele vai direto, fulana de tal citou seu texto, você clica no link, você vai ver onde a pessoa te citou, é bem interessante porque cria esse link, né, esse laço de comunicações também, que vai além da divulgação, está na busca e na divulgação acadêmica. E eu coloquei o site da Ampul. Sim, Júlia, no Google Acadêmico tem como pesquisar por palavras-chave também, boa pergunta, sim. Tem essa, por área de saber, por área de conhecimento, às vezes medicina, você vai lá e vê tudo o que está acontecendo. Por exemplo, recentemente estava no Google Acadêmico, fazendo uma pesquisa sobre a questão da pandemia, sobre a Covid-19. E, enfim, claro, caiu um celeuma que não era meu, porque era uma linguagem médica, clínica, porém apareceram milhões de textos de autores, de médicos, enfermeiros e etc. e tal, versando sobre. E dá para pesquisar por palavras-chave, sim, muito bem colocado, como área de pesquisa. E eu coloquei também a Associação Nacional de História, que é a nossa ANPU, né, que é a nossa associação, que é a associação na qual eu sou filiado. Por quê? Dentro da ANPU, você consegue interagir e ver, como também é assim da ANPOX, que é da Associação de Professores de Ciências Sociais, você consegue ver como é que é organizado, como é que está a produção de dado grupo de pesquisa, grupo de trabalho do CNPq dentro da área de história. Você consegue ver as atas das reuniões dos GTs de história indígena, de GTs de educação e ensino de história, do GT do mundo do trabalho, do GT, que agora está muito forte, inclusive, que é a questão dos gêneros, e por aí vai, dentro do site da nossa associação. Fora os anais das diferentes edições do SNH, os encontros estaduais das diferentes seções do Brasil, nossa, tá lá, Pará, de Roraima, de São Paulo, de todas as filiais, de todas as seções estaduais da ANPU, você encontra lá. Com os temas, por exemplo, dos últimos regionais que foram ano passado, estão sendo até agora, no comecinho desse ano, porque o segundo semestre será o nacional. Então, a gente consegue dialogar, a gente consegue divulgar
Fora que dentro do site da Ampul, como do site da Ampox também, que segue essa mesma formatação, a gente consegue ver todos os periódicos que estão com chamadas abertas para publicação, que estão recebendo artigos para serem publicados. Mondori Sala, Canoa do Tempo, que são aqui nossos, mais perto da gente, de vez em quando aparecem lá, com os dossiês, inclusive da Canoa do Tempo, próximo é sobre África, né? Está lá. Então a gente consegue ver, é um nicho, né, que está formando uma divulgação acadêmica e, além da divulgação, uma participação, que aos poucos a gente pesquisando, a gente se envolvendo, a gente se inserindo nesse meio, a nossa produtividade vai crescendo, nosso encontro com a ciência vai crescendo e o nosso Lattes vai andando, vai se desenvolvendo. Lembra daquela conversa que nós tivemos lá no começo? Ah, mas eu não tenho nada para colocar no Lattes. É a partir desse momento, colocando. São ideias, são produções, às vezes simples, sinuosas, mas, vamos lá. De cara, ninguém vai publicar uma tese, né, meninos e meninas e meninos, ninguém. Isso é um processo que a gente vai amadurecendo, é do nosso conhecimento, da nossa pesquisa, do nosso diálogo, é do nosso comprometimento também, que ao longo da nossa trajetória só melhora, só tende a ir mais. Evelyn, por favor, acho que está no finalzinho já. Pronto. Questões, chateações, dúvidas, eu tinha dito que eu ia deixar mesmo esses 45 minutos que era para isso. Está aberta essa sessão. Dúvidas, chateações, questões, agora é com vocês. Professor, boa tarde. Boa tarde. A pergunta é, quando se trata do currículo Lattes, e recentemente vimos um ex-ministro da Educação que até mentiu no currículo. Como assim, é até uma curiosidade fazer essa pergunta. Eu queria saber como é que o mundo acadêmico vê esse tipo de comportamento. Obrigado, Márcio, pela questão. Como o mundo acadêmico vê, a gente vê como mau caratismo. Primeiro ponto é esse, né? Lembra que eu falei lá, não minta no Lattes, não é bonito, não é ético. Pronto, é uma falta de ética mentir no currículo, porque você não precisa disso. O currículo é uma construção. E todo mundo vai saber que você está inventando. Porque, às vezes, você coloca, como tiveram pessoas que colocaram, né? Não sei se foi o caso do ministro, colocaram que são formados pelo departamento X. Mas o departamento X sabe quem se formou por lá. Ele detém. Quando a gente conclui, o Vanderlei está aqui, que estudou, a Evelyn Idem, nós fomos mestrandos do PPGH e outros colegas, quando a gente se forma, que a gente defende a nossa dissertação, passa um tempinho para fazer as correções pós-banca, a gente entrega versões da nossa banca em capa dura para o programa, para a Biblioteca Central da UFAM e entrega uma versão em CD. Então, se a pessoa mente, significa que a pessoa não fez isso. A pessoa está inventando, então é feio para a pessoa. Como o mundo acadêmico vê isso, o Márcio, como mau caratismo. Simples, é mau caráter da pessoa mentir, é uma questão de ética mesmo, de decência, né? Porque não tem para que a pessoa inventar uma coisa dessa. A mesma coisa acontece, como eu disse lá, às vezes é simples, mas a língua, você não sabe, tudo bem. É um processo, você não precisa colocar que você é fluente em 300 línguas, sabe? Porque tem gente que põe que é fluente em sânscrito, inclusive. Não tem, isso para quê? É um processo. O mais bonito é você construindo o seu currículo e um dia você para ver, nossa, olha como tá ficando bonito. Toda vez que eu vou atualizar meu currículo, eu fico pensando, gente, nossa, olha onde está, como eu cheguei até aqui. Você pensa, né, sua trajetória. É tão importante você ter esse sentimento, sabe, de dever cumprido e de cumprimento do dever também. E a pessoa que faz isso é simplesmente uma pessoa que é feia, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não tem índole. Então, o meio acadêmico vê como isso. Geralmente, tanto que reverbera negativamente, como a gente pôde ver, você pôde ver todas essas situações que estão aí de inventar título, de inventar doutorado. Não existe, até porque os doutorados e mestrados são registrados dentro do CNPq. Então, eu fiz mestrado na universidade tal, em Piririm Pororó. Gente, isso não existe. Então,
fica mais feio para a pessoa. O meio acadêmico simplesmente responde, reverbera como algo que não se faz, como algo que é desnecessário. É isso, Márcio. Bruno, com licença, gente. Pode não. Obrigado. Eu percebi que tem muitas perguntas e eu vou pedir para a Evelyn ir colocando as perguntas que estão sendo comentadas aí nos comentários e no balãozinho, mas complementando o que o Bruno falou, ele fala desde o começo que nós estamos ligados ao CPF, e ali, no CPF, você está dando informações que a princípio são verdadeiros, e toda vez que você atualiza o teu currículo, ele diz que você é responsável por aquilo que você está informando, entendeu? Então, se o profissional colocar alguma coisa errada, ele que vai ser responsável por aquilo que ele colocou. Correto, Bruno? Perfeito, Vanderlene, é isso. Exatamente. Então, Obrigado, né? Vanderlene, por ter considerado esse ponto, exatamente isso. Até mesmo a nossa titulação, quando a gente vai se titular mestre, especialista, doutor, graduado, né? Passa pelo nosso CPF. Então, aí é da pessoa mesmo. Exatamente. Agora, então, Evelyn, vamos ver se a gente consegue organizar pelas perguntas que estão sendo feitas, por favor, para te ajudar o Bruno. Vanderlene, eu abri aqui, eu posso ler, não se preocupa não, eu te agradeço também, mas deixa eu ver. Se eu pular alguma, vocês me falam, eu vou tentar ir na ordem aqui. Eu acho que a primeira foi da Júlia, né? No Google Acadêmico tem como pesquisar por palavra-chave também? Sim, tem, respondi, inclusive, essa chegou na hora que eu estava explanando. Tem, Júlia, como pesquisar por palavra-chave, é mais confiável do que jogar direto no Google mesmo. Você joga no Google Acadêmico, a palavra-chave, Covid-19. Vai aparecer de 1001 coisas, 1001 artigos, 1001 trabalhos e 1001 pessoas que estão escrevendo sobre isso. Só que como o Google, ele é muita informação. Então, assim, é legal pesquisar no Google Acadêmico por nome, por profissional, porque aí já vai direto. Profissional de acordo com o nicho, com o grupo de pesquisa dele. Você quer saber, por exemplo, sobre as questões Brasil Império. Aí você joga o nome do professor José Murilo de Carvalho, por exemplo. Então, vai aparecer lá várias coisas do José Murilo e a versão dele, as escritas dele sobre a questão do Brasil Império. Mas vai de acordo com o teu, por tema, por nome é melhor do que por tema. Você joga um nome do pesquisador, que às vezes fica muito amplo. Como é o Google, tem muita informação, né? Tá. Luiz Eduardo, onde colocar monitorias, não de matérias disciplinas, mas de eventos? Boa. Você pode colocar em duas áreas. Eu sempre indico, quando participo também, eu sempre coloco lá no final do currículo que tem outras informações relevantes. Às vezes fica muito, né? Porque tem meninos de graduação que fazem os 4 anos de faculdade sendo monitor, que é ótimo, tá, gente? Não estou criticando. Coloca, às vezes, lá em outras informações relevantes. Monitoria da 6ª semana de História, monitoria da 8ª semana de História, assessor de monitoria da 15ª semana de História. É bom. E tem um outro ponto que você pode colocar em participação organização de eventos. Tem um quadrantezinho lá em eventos, aí vai estar lá organização. Você põe como organização. Claro que quando um dia você for chamado, você tiver que falar sobre aquele evento, você diz, não, eu atuei como monitor, eu atuei como hoje, um exemplo que está tendo muito. Nossa amiga Evelyn, que está aqui ajudando. São as pessoas que estão assessorando essa questão da técnica. Isso também está indo para lá, para o LAT, nesse sentido de monitoria, como você propôs. Tudo bem, Eduardo? Luiz Eduardo? Marineide, Safira. Safira, professor, boa tarde. Boa tarde. Em que parte o senhor aconselha inserir atividade de cunho social, tipo voluntariado? Outras informações relevantes, é muito bom, sempre. Eu acho que é a área para a gente colocar, né? Tanto que o título é Outras Informações Relevantes. Uma atividade de cunho social é muito relevante para o teu trabalho, para a tua vida, para a tua produtividade. Ou dependendo para o voluntariado. Depende do que você fez com o voluntariado. Por exemplo, você é uma psicóloga.
e prestou serviço a uma comunidade X, Y, Z, durante um tempo, um centro social de uma igreja, por exemplo, né? Voluntário, 0800, sem receber, você coloca isso em trabalho, né, na área de atuação profissional. Aí lá tem a esfera, voluntário, bolsista, remunerado, titular, às vezes substituto, dependendo do que for. Mas você coloca como voluntário. Às vezes, dentro do Brasil, inclusive, tem muitos... Eu fiz isso também, inclusive, que a gente assume como professor voluntário dentro de certas instituições, às vezes por um semestre. A gente não recebe, a gente não tem nada, a gente recebe certificado no final do período que a gente lecionou, ministrou a disciplina X, a gente coloca como trabalho, porém voluntariado. Mas fica muito legal também, assim como a monitoria, em outras informações relevantes, porque mostra a participação, a atuação, e o voluntário é uma atuação também. Ok, Safira? Tiago Nicolau, Tiago, lá de Roraima. Auxílio só para quem publica trabalhos? Vamos lá. Não necessariamente. É bom, desde cedo, você criar um auxílio, né? Porque ele não é tão relevante quanto o Lattes, primeiro ponto. Né? Ele não é algo que alguém vai te solicitar para um emprego, por exemplo. Traz teu auxílio. Isso aí pode acontecer, mas não é provável. Ele é mais relevante, ele é mais presente em publicações, porque as publicações hoje no Brasil estão cobrando alguns livros, alguns periódicos pedem identificador CID-ID. Tu tens que ter para, inclusive, acarretar a publicação do teu trabalho no dossiê ou na revista, enfim. Ele é mais para esse fim mesmo, Thiago, mas necessariamente não só. Ele é mais para agregar pessoas, para você encontrar pessoas. Isso. Rita, boa tarde. É possível criar um novo Lattes? Não com o mesmo CPF. Aí que a Vanderlene colocou há pouco, mas só se você entrar lá no seu sistema e cancelar currículo. Aí você cancela o seu currículo e cria um novo, com seu CPF e tal. Porque ele é o CPF, como a Vanderlene muitíssimo bem frisou agora há pouco. Então, assim, sempre que você for lá e cadastrar e colocar o seu CPF, vai dizer CPF já cadastrado. Então, você não vai conseguir criar um novo sem cancelar o anterior. Se você esqueceu a senha, aí você pede solicitação de nova senha, eles vão te mandar um e-mail, você vai ter que confirmar, é o correto, né? Mas não é possível, por causa do CPF. Ok, Rita? Márcio, Rita. Se perdemos acesso, é possível criar um novo? Pronto, já foi respondida, né, Rita? É isso. Então, não com o mesmo CPF. Se você perdeu o acesso, você tem que solicitar uma nova senha, que aí, a partir do e-mail cadastrado, eles vão te enviar uma nova senha, um novo link para você redefinir. Eu mesmo redefini a minha senha, inclusive. E é isso, Rita. Ok? Vitória. Boa tarde. A Mauri levantou a mão. Mauri. Boa tarde. Faço parte daqueles que fizeram um currículo no início da graduação e nunca realizei atualizações. Gostaria de saber o passo a passo para colocar os certificados que detenho na plataforma. De acordo com o que foi passado aqui, inclusive, você vai lá de acordo com a sua participação no evento. Foi ouvinte. Você vai lá inserir novo. Você vai entrar, primeiro, calma. Vamos por calma. Você vai entrar, primeiramente, na plataforma e vai instalar atualizar currículo. Entrar, vai pedir tua senha, você vai entrar e vai instalar inserir participação em evento. Aí você vai colocar inserir novo evento. Você foi ouvinte? Ouvinte. Você foi comunicadora? Comunicadora. Você foi apresentadora de painel ou de banner? Apresentadora de painel ou de banner. Você foi convidada para palestrar? Convidada para palestrar. Isso entra como atualização, Vitória, tá? Sempre, como eu disse por alto, mas agora eu vou dizer mais. Cada pessoa vai desenvolver uma forma muito particular de atualização do seu currículo. É sempre bom manter atualizado, gente, sempre. Tem pessoas que atualizam em semestres, que dá 2 vezes por ano. Tem pessoas que atualizam por bimestre. Tem pessoas que atualizam. Tem um amigo que sempre que a gente apresenta um evento, ele já me manda mensagem. Acabei de colocar no currículo. Ele manda a foto do currículo atualizado. O que é bom também, porque às vezes a gente esquece.
Como eu, professor, faço? Eu sempre vou alocando. Tem uma nota aqui no meu notebook, uma nota dessas autoadesivas, que eu vou pondo, apresentei tal coisa, evento X, evento Y, comunicação Y, artigo Y. Hoje, eu atualizo o meu 3 vezes por ano, de 3 em 3 meses, porque, inclusive, a última atualização sempre é antes de eu entregar o meu relatório de doutorando na PUC, que a gente tem que entregar junto com o relatório, nosso currículo atualizadinho e tal. Às vezes as pessoas atualizam de acordo com esses critérios também. Quando a gente está no mestrado, a gente tem que entregar de 6 em 6 meses um relatório. Então, sempre é bom o currículo estar bem atualizadinho. Mas é uma dinâmica que é muito própria, Vitória, tá? Mas é só entrar lá na parte atualizar currículo, que aí ele vai abrir a caixa, você vai lá inserir. Às vezes, por exemplo, nesse período todo que você ficou sem atualizar, você mudou de repente de 2, 3 empregos. Você vai atualiza. De 2005 a 2007, fui professora na escola tal. De 2018 a 2019, fui professora, fui assistente social, fui psicóloga, fui pedagoga da escola, do hospital, do centro médico tal. É isso, Victoria. Bruno? Eu? Vamos ver o que o Amaury tem para perguntar? Fala, Claro, Amaury. ele estava na vez, inclusive. Opa, Amaury. boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí ao AMPU e especialmente ao professor Bruno por dedicar esse tempo para as suas colocações acerca do Lattes, que é importante, a gente está vendo aqui. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre como que a gente linka por exemplo, existe uma produção coletiva, a gente participa de um livro organizado, e existe um link a fazer na hora que você junto com as outras produções. Existe algo parecido assim, que possa linkar os nomes? Obrigada, Mauri, pela pergunta. Quando você faz tanto uma publicação coletiva, um artigo, por exemplo, geralmente ele te dá primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, ou autor único, se a autoria é somente você. Quando é uma obra que você está na organização com outros colegas, automaticamente vai o nome dos 3. Que é a mesma coisa, Mauri, da banca. Quando você vai participar de uma banca de avaliação, de um TCC, ou etc e tal, às vezes você é orientador, às vezes você é apenas convidado. Quando você põe lá, participou da banca de Daniel Soares de Lima, ponto. Aí aparece lá quem era o orientador, professora Wanderlane Barros, orientadora, primeiro membro, você, segundo membro, outro. Sempre é assim. A mesma coisa são as publicações coletivas, aparecem lá. Às vezes você é o organizador do livro, no caso, né, da coletânea. Organizador, você tem um espacinho lá quando você vai cadastrar o texto, ou o livro, no caso, publicação. Publicação, o ensino de história na Amazônia, ponto. Aí vai estar lá a sua função, organizador, autor, coautor, e etc e tal, organizador. Apareceu o seu nome. Segundo organizador, fulano de tal. Terceiro organizador, fulano de tal. Às vezes são 4, às vezes eles dão até 5 vagas, vamos dizer assim, para co-organizadores. Mas a mesma coisa para autores, porque, por exemplo, na área de saúde, que geralmente as pessoas de saúde escrevem em conjunto, em coletivo, dentro das normas, inclusive de Vancouver, que é a ABNT do povo de saúde, eles colocam já, o Lattes pensou exatamente para isso. Primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, autor em conjunto, que é todo mundo, é a mesma coisa. Mas tem esse espacinho lá, amigo. Ok? É dentro das publicações. Tá certo, obrigado. Isso. Imagina, eu que agradeço, Mauri. Obrigado pela presença, viu? Ai, deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui. Dimitri Maciel. Professor, boa tarde. Boa tarde, Dimitri. Em que parte nós podemos inserir programas como o PIBID e a residência pedagógica? Boa pergunta. Inovação, né? PIBID e residência pedagógica que versam sobre a educação, sobre o ensino, que é muito voltado para nós, professores. Eu indico sempre, parece que é repetitivo, mas é porque as pessoas quase não colocam.
na última parte do currículo que tem outras informações relevantes. Lá é o espaço para isso. Porque às vezes as pessoas dizem, mas é algo tão pequeno, é tão sutil. Não, põe lá, fica bonito, é importante. Ou, no caso da residência pedagógica e do PIBID, eles entram também como iniciação científica, que aí é projeto de extensão. Ele está lá, você vai abrir a parte que está projeto de extensão, concluídos em andamento. Até porque tanto PIBID quanto residência pedagógica tem um professor que acompanha, não é? Tem um professor da faculdade, da universidade, e tem um professor da escola, que é uma equipe. Geralmente os projetos de extensão são em equipe. Tem o professor que coordena, o professor da universidade, tem o professor da escola, que é o que te acolhe, e você e seus colegas. Aí você põe em projeto de extensão. É sempre bom. PIBID, residência pedagógica, a própria PIBIC também entra em projeto de extensão, que é uma iniciação científica. Embora o PIBIC tenha uma outra ascendência. O PIBIC tem, porque aí já é iniciação científica, ele tem um espacinho dele, mas o PIBID e a residência, eles entram também em extensão. Ok, Dimitri? Luiz Eduardo Gonçalves. É possível criar um nome artístico no Lattes? Recentemente vi que é mais fácil para o pesquisador possuir apenas um nome e sobrenome para ser citado. Ou não tem problema, uma vez que o nome composto e sobrenome grande fica de difícil entendimento. Luiz Eduardo. Recentemente, ano passado, minto, eu estava numa discussão com um amigo que é do Universo das Artes, inclusive sobre essa questão. A gente foi fuçar o currículo Lattes. O que a gente descobriu? Então, vou te dar como informação aquilo. Como é ligado ao teu CPF, não é indicado você colocar seu nome artístico no Lattes, a não ser que seja, por exemplo, naquele textinho que tem lá em cima. Esse meu amigo fez isso, inclusive, né? Colocou o nome dele normal, o nome de documento, vamos dizer assim, e no texto de apresentação ele colocou fulano de tal, que é o nome artístico. É mestre, tarará, 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 desenvolve atividades e intervenções, tarará, tarará, com o nome tarará, tarará. Entendeu? Ficou bem bonitinho, ficou bem correto, não ficou algo hostil ou deselegante ou complicado. Então, assim, possível não é, porque vai bater com o teu CPF, reiteramos mais uma vez essa questão. Porém, também não é impossível. Você pode colocar naquele texto de apresentação que tem lá no início, né? Depois do teu nome e sobrenome, tem aquele texto, informações, tá até inclusive aqui na lâmina. Informação sobre formação acadêmica da tarará. Você coloca lá o seu nome artístico, não tem problema, as suas atividades, e isso fica muito bacana, inclusive fica estético. Ok, Luiz Eduardo? Outro Luiz Eduardo. Outro problema também são as variações nas citações desses nomes grandes. Sim, concordo, exato. Por isso, por exemplo, quando tem Silveira Júnior, Coutinho Júnior, muitos, inclusive, quando vão por Orcídio, tem um professor da UNB, que deu Coutinho Júnior, que é o Valber, ele é antropólogo, o nome dele é enorme. Valber Oliveira, de alguma coisa, Espírito Santo Coutinho Júnior. Então, ficaria Coutinho Júnior a citação dele. Só que quando ele fez o Orcídio dele, ele só colocou o Coutinho. Aí, quando ele atualizou o Lattes, o Coutinho já não foi. Ou o Júnior já não foi, ficou só Coutinho. Hoje ele é Valber Coutinho. A gente cita o nome dele, não é mais Coutinho Júnior. Recentemente, eu estava falando com ele há uns meses, inclusive eu perguntei ele, mas professor, não estou mais te encontrando como Coutinho Júnior. Aí foi que ele me disse, não, mas agora eu só falo por Coutinho. Coutinho Júnior eu tirei depois do Orcídio, justamente como você colocou, para não ficar essa citação muito grande do nome. Ok, Luiz Eduardo, Dimitri... Vamos ver. Luiz. Pronto. Luísa. Vale a pena colocar todos os certificados de participação em evento que a gente faz ao longo da graduação, no caso de serem muitos? Olha, eu vou te falar é uma relação muito peculiar. Vale a pena. Vale. Às vezes, depois a gente vai tirando, né? A gente vai aparecendo outras coisas que acaba que a gente tira. Que é a mesma coisa certas publicações. E aí, vamos voltar lá, inclusive, para a questão do Amauri. Quando você vai publicar, quando você vai postar no Lattes, postar é ótimo, colocar no Lattes uma publicação, ele te pergunta se é uma contribuição do CIT, Ciência e Tecnologia, para o avanço do CIT, ou se é uma das suas publicações mais importantes, que você considera mais importante. Se você considera, você põe que sim.
Ele só te permite fazer isso com 5 publicações, que são as mais relevantes, ele considera. Você colocando estrela nessas 5, ela vai ser a primeira a ser sempre apresentada. Quando clicarem no teu Lattes, quando linkarem no teu nome, uma das 5 sempre vai ser essas 5 sempre vão ser as primeiras a aparecerem. Claro, a ordem do Lattes é a ordem cronológica, mas sempre vai linkar de acordo com essas 5, porque elas são mais relevantes. Então, assim, vale a pena? Vale, Luiz. Eu acho que vale, porque é importante, mostra que você, enquanto graduanda, atuou, participou, foi monitora, fez PIBIC, fez PIBID, fez residência pedagógica. Então, é legal. É importante participar disso também. Aí depois, com o tempo, quando for ficando maior, enfim, com o andar da carruagem, como diz minha avó, se tira. Eu fiz isso, inclusive. Teve umas coisas que eu fiz na graduação que, tipo, eu já tirei, já fui tirando. Que às vezes é aquela coisa, tem gente que quer ter um currículo de 300 páginas, reitero. Eu prefiro quanto mais enxuto, menor, né? Ficar mais bonito também, mais centrado. Embora é importante, é sempre importante não deixar de mostrar o que você fez na graduação, porque mostra a sua trajetória. Lembre-se disso. Tudo, como você colocou aqui, pode ser muito, aí você coloca, mas aí com o tempo você vai tirando. Quando você estiver no mestrado, não sei se tu já estás, vai tirando 1, 2, mas sempre deixa. Nunca deixa de não ter nada durante a graduação, porque foi uma etapa. Tá bom, Luísa? Onde colocar no Lattes a participação em grupo de estudos? Na apresentação abaixo do teu nome. Isso aí tem que estar de começo, porque o CNPq automaticamente já linka o teu nome ao vínculo de grupo de pesquisa quando é registrado. Vai lá, informação. Estudante, doutoranda, mestranda, professora, na rede pública de Estado de São Paulo, tarará, tarará, atuando no ensino e pesquisa e história, ponto. Membro do grupo, tarará, tarará, tarará. Sempre vai estar lá. Que é como a gente coloca em credenciais de autoria, que são aqueles asteriscos que a gente põe em rodapé quando a gente publica artigo, né? No meu caso, doutorando em História pela PUC de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal da Amazônia, graduado nisso, aí já está lá sempre. Membro do Núcleo de Estudos em História Social da Cidade, UNESP. E quando a gente está com bolsa, bolsista do CNPq, bolsista da FAPEAM, bolsista da FAPESP, bolsista não sei lá de onde. Sempre é importante também, que aí já aparece. Quando é engraçado, quando você é do CNPq, automaticamente, quando você é bolsista, ele já apresenta que você é bolsista. Esse aqui é bolsista de doutorado, é bolsista da produtividade, é bolsista de alguma outra coisa. Quando você pesquisa o nome do professor, do pesquisador, do cientista que é bolsista do CNPq, automaticamente já aparece. Então é importante colocar lá embaixo do teu nome, membro do grupo de estudos em História Social disso, em amamentação, não sei lá o que, em mulheres na Amazônia. Bom, ok, Luísa Eduardo, Safira. Só devem ser incluídas participações em eventos que se tenham certificado de preferência. A não ser que seja aquelas palestras que às vezes não tem certificado, mas tudo hoje tem certificado, né, Safira? É o ideal. É o ideal porque um dia você tem como comprovar, se for preciso, se for o caso. E hoje quase tudo tem certificado. Mas assim, se você for apenas... não é aconselhável não colocar, tá, Safira? Acho que é isso. Respondi todas, todos, todes. Tiago. Eu acho que foi, né, meninas? Bruno, eu acho que você conseguiu a maratona. Eu fui na ordem aqui que foram colocando. Então, acho que era isso. Bem, alguma questão mais, gente, que vocês queiram colocar? Isso, o Bruno menina. já deve estar esgotado. Nada, é muito prazeroso. É uma coisa que eu digo, eu estava falando com a minha mãe recentemente. Eu sinto muita saudade da sala de aula, né, de estar junto, naquela coisa do café nos pós-eventos. O Anderlene sabe disso, que a gente sempre tomava café nos pós-eventos e tinha uma dinâmica legal. Isso ela sente falta, mas o fato da gente estar aqui também conversando, interagindo é legal. A gente não pode ficar parado demais também, né? É verdade. Então, meninos e meninas e menines, como o Vanderlane colocou, alguém tem mais alguma questão? O professor tem algum e-mail para contato que possa ser disponibilizado? Estava na minha última lâmina. Meu e-mail...
meu Instagram, meu Facebook, que também são meios de contato. Pronto, tá aqui. Olha aí. Quem foi que perguntou foi a Luísa. Tá aqui, Luísa. Minicursos são formação complementar? Não. Minicursos são cursos de pequena duração. Que a gente faz e coloca lá, curso de pequena e média duração. Não são formação complementar. Formação complementar são aperfeiçoamentos ou cursos de grande duração. Por exemplo, você faz um curso de História da Arte que são 6 meses. Isso é uma formação complementar. Você fez um curso de História da Arte que foi 3 noites. Isso é mini curso. Não é formação complementar. É apenas mini curso. Tá bom, Larissa? Aproveitem. Alguma outra pergunta? Vamos. Bruno, eu acredito que o pessoal já está bem satisfeito com todas as tuas explicações, que foram bem pertinentes, assim, até eu tinha umas dúvidas, já fui tentando colocar o que eu preciso também, né, que a gente sempre está tendo que se atualizar e muda, né? O sistema muda, a forma de você colocar algumas coisas também, né? Então, você tem que estar atento a esses detalhes também. Mas eu queria muito te agradecer, Bruno. Assim, para mim foi perfeito, você é excelente, sua didática é muito boa. E essa parceria, assim, desde o começo, eu já via com bons olhos, né? Eu sempre falei para ti. E é o que eu tenho para te dizer. Agradecer em nome da Ampul, né? Que a gente continue fazendo outros projetos nesse sentido, porque, assim, o objetivo maior é qualificar o profissional como um todo, porque, afinal de contas, mesmo que existam aqui graduandos, mas eles já estão se tornando profissionais, né? Profissionais, perfeito. Já estão na batalha. Então, queria veementemente te agradecer e deixar aqui aberto para quando você quiser, precisar de alguma coisa junto ao Ampul, sabe que você tem o seu privilégio como um excelente associado, né? Agora, gente, só para finalizar, eu gostaria também de fazer um convite que amanhã nós vamos ter uma mesa redonda da jornada científica da Ampul, né, falando sobre a regulamentação da profissão de historiador. E né, nessa mesa redonda, nós vamos ter a participação do professor César Queiroz, né, que é da UFAM, meu orientador, né, Bruno? Da Laura de Castro, da Unifap, e do professor Francisco Pereira, da UFAC. Então, se vocês tiverem interesse, vocês entrem pelas redes sociais, que lá vai ter o link, provavelmente vai ser pelo Facebook, ok? Então, agradeço a todos e todas, mais uma vez, a participação, as perguntas, assim, que servem de uma forma geral para todos, e vamos ver o que vai ter para frente, né, de oficinas nesse sentido, tá? Obrigada mais uma vez, Bruno. Imagina, Vanderlene, eu que agradeço a todas, a todos e a todos que estavam aqui, que vieram prestigiar esse evento. É sempre muito importante, eu sempre reitero isso, que eu gosto muito da Ampul Amazonas, eu tenho um carinho especial, não somente por ser amazonense, mas porque eu via a nossa Ampul nascer, eu acompanhei a Ampul em toda a minha trajetória. Quando ela foi criada em 2012, eu era menino de graduação, e depois vieram os regionais, e eu sempre participei como mestrando, depois como mestre, depois como professor, depois como doutorando. Então, é uma parte de mim, e é sempre bom a gente estar aqui conversando, como a Vanderlene frisou, né? Independente do nível acadêmico, do nível de formação, todo mundo está nesse mesmo barco, a gente vai crescendo, a gente vai dinamizando, a gente compartilha
aquilo que a gente aprende ao longo das nossas formações com os outros. Então, a Ampu pode sempre contar comigo também. Gosto desse meio, gosto do métier. É muito bom, fico muito feliz em participar das coisas da nossa regional. Mais uma vez, eu que agradeço, Vanderlene, agradeço de novo aí os professores que fazem parte da nossa diretoria, a professora Deusa, que está aqui, querida, saudades, inclusive, professor Anderson, professor Rafael Ali, que são os atuais presidentes. É sempre bom estarmos aqui. Podem contar sempre, Wanda, tu sabes disso, que a gente, você sempre me coloca nessas coisas e acaba que a gente vai e dá certo. Você pode contar. Exato. Ó, gente, e uma notícia boa, já vai ter mais um certificadozinho para o Lattes, né, Bruno? Pronto, De exatamente. participação da oficina, né? Quem não tinha nada já vai ter. Exatamente. Então, uma boa tarde a todos. Fiquem em paz, com Deus e até a próxima.